3, 2, 1. Quem foi TurboFest? São pegajosas, soltam aquela gosma pelo jardim onde que passam, deixa seus rastros, né, de muco por onde passam, deixa o muco, né, na ração do cachorro. No jardim, na calçada, se pisar em cima você escorrega e cai. Quem não estou falando? De quem estou falando? De quem estou falando, pessoal? Certo? Estou falando então dos amigos ou da parentela do TurboFest. Isso mesmo. Quem eu estou falando? Das lesmas. Beleza? Das lesmas. Antes de tudo, então, para tudo. Bicho, tá com os... Senhoras e senhores, meninos e meninas, recém-nascidos e também recém-nascidas, estamos mais uma vez agora falando sobre, então, as lesmas. Mas antes de tudo, roda a vinheta. São moluscos gastrópodes. Gastrópodes quer dizer então que são seres invertebrados. Para as crianças que estão no nosso meio aqui, o que são seres invertebrados? São seres que não têm então ossos, não têm ossos, não têm esqueleto, e são seres invertebrados. Então quer dizer que, por que são gastrópodes? Porque andam sobre a sua barriga, beleza? Andam então sobre a barriga, como as cobras, como esses bichos que não têm pés. Eles se rastejam, né, sobre a sua barriga, beleza, pessoal? E também elas são hermafroditas. Hermafroditas, a sua maturidade, então, quer dizer, com a sua maturidade para as crianças, maturidade então que se torna adultas, beleza? Que pode se reproduzir, assim por diante, beleza? Sua maturidade então é apenas com 3 anos de idade que elas ficam então matura para poder se reproduzir, beleza? E elas produzem 400 ovos ao ano, então elas não são tão reprodutoras como os outros vídeos que nós vemos aí para trás, beleza? Mas elas também se reproduzem, elas são mais devagar, beleza? E elas são sensíveis, pessoal, elas são sensíveis à desidratação. Rapaz, sal e lesmas não se dão bem, pessoal. Não façam maldade com os bichinhos, beleza? É mais fácil você pegar lá num papel, né? Alguma coisa assim, numa pá, ou alguma coisa assim, meu filho. Vai lá, pega a lesminha lá e joga em outro lugar, lança em outro lugar. Mas não jogam sal sobre a lesma, porque a lesma, elas não têm pele, beleza? Elas não têm pele, elas são sensíveis ao sal. Se você jogar sal na lesma, elas vão se desidratar, meu filho, elas vão morrer, como se você tivesse sem pele e jogasse sal então sobre a sua pele. Com certeza você ia morrer, meu filho, não morrer, mas você ia sentir muita dor. E é a mesma coisa das lesmas. Não faça isso com as coitadinhas, beleza, meu pessoal? Não faça isso. O cloreto de sódio, então, o que faz? Ele atrai água, certo? Ele chupa a água, ele puxa a água. É como nos Estados Unidos, lugares assim que neva muito. O que eles fazem para a água então sumir, para a neve sumir? Eles jogam sal. Então o sal desidrata, meu filho. O sal puxa então, né, a água. O que acontece com a lesma? Então quando você joga o sal na lesma, o sal chupa toda a umidade dela, porque é um bichinho úmido. Então o que acontece? O sal desidrata a coitadinha, meu filho. Ela morre
esturricada, beleza? A pele não consegue reter sal e ocorre então a osmose. A bichinha morre de osmose. Então não faça essa maldade com os bichinhos, meu filho. Se for preciso, então pega a lesma lá e lança em outro lugar, leva para outro lugar, mas não mata os bichinhos, não faça isso com eles, porque eles sofrem muito antes de morrer, meu filho. Chega-se, já alguém que já jogou, porque eu já fazia essa maldade, mas agora eu não faço mais. Eu já fazia quando era criança e via lá então que eles chegavam a se torcer, ficar rolando, meu filho, no chão lá de tanta dor. Então os bichinhos sofrem também, meu filho. E no Brasil, então, existe as nativas e existe as europeias. As nativas e as europeias. Espécie, então, importada, que digamos assim, que são as europeias, então elas vieram provavelmente, meu filho, na época lá do descobrimento do nosso país, do descobrimento do Brasil, há mais ou menos 500 anos atrás, e elas vieram importadas dentro dos cascos dos navios, dentro, né, veio lá junto, e com certeza, então, elas escutaram quando foi falado, então, independência ou morte, elas já estavam por aqui, há mais de 500 anos, elas já estavam rodando por aqui, meu filho, as lesminhas europeias, importadas então lá da Europa, beleza? E se tem assim, entre as espécies, se distingue assim, coisas físicas, digamos assim, se distingue duas coisas, certo? A brasileira, então, a lesma brasileira tem um formato achatado e as europeias então elas têm um formato cilíndrico, beleza? E é totalmente ao contrário do povo, certo? Do povo, é totalmente ao contrário. Então as europeias têm um formato achatado, certo? E as brasileiras, as lesmas brasileiras têm um formato cilíndrico, meu filho. E elas precisam de viver em ambientes úmidos e fartos, certo? Fartos de alimento, assim por dentro. Os 3 Fs, então. Os 3 Fs precisa saber do porquê que as lesminhas precisam, certo? E o primeiro F é folhas, o segundo F, então, o segundo F é flores, e o terceiro F, filho, elas precisam de frutos. Principalmente no filme lá do Turbo lá, ele tá lá dentro, eles vivem num pé de tomate, Já ouviu falar que lesma também é X-Men? Lesma é mutante? Já ouviu falar também disso? Então, rapaz, tem outro fato curioso. Ela estica 20 vezes o tamanho normal do seu corpo. Ela se estica. Ela dá um jeito, rapaz, para passar num ambiente, num lugar muito pequeno, ela se estica 20 vezes a mais o tamanho do seu corpo. Eu vejo cada tipo de lesma, rapaz. Então os bichinhos são muito engraçados para passar em pequenos lugares. Então não tem como você prender uma lesma, tentar segurar uma lesma, tentar fazer alguma coisa. Se aprender a lesma, ela vai passar pelas grades, vai passar por qualquer ambiente e vai conseguir se safar de você, rapaz. Vai sumir, vai vazar, não tem como prender lesma. Então já pode descartar essa hipótese. Ela tem um avançado senso de localização. As lesmas têm um avançado senso de localização. Pode pegar, pode fazer o caminho também de volta para sua casa, rapaz. Por exemplo, elas têm lá um rastro chamado muco, certo? Tem um rastro lá chamado muco. E o que acontece? Elas voltam para casa seguindo o seu próprio rastro, o seu próprio muco lá, e conseguem voltar então para o seu ninho, para a sua casa, onde que elas vivem lá, o lugar que elas sobrevivem. Então elas conseguem voltar para casa seguindo o seu próprio muco. Então elas têm um senso muito legal, né, de localização. Ela volta para casa então de boa. E a anatomia então, rapaz, é assustadora. Ela tem uma anatomia assustadora. Elas têm 4 tentáculos, certo? 4 antenas, tentáculo lá. Os 2 de cima, os tentáculos de cima, então, rapaz, elas são independentes. Cada tentáculo, então, como se fosse uma BMW. Já viu falar da BMW que tem as 4 rodas, os freios, assim por diante, né? A suspensão independente? Assim também são as lesmas. Cada tentáculo, então, é independente um do outro, rapaz. Os tentáculos de cima, então, como se fosse 2 chifrinhos, 2 chifres, 2 antenas.
lesmas. Os tentáculos de cima então servem então, né, para enxergar e cheirar. Enxergar e cheirar. Então os tentáculos de cima e os tentáculos de baixo servem então para tocar e provar certos alimentos, comer, assim por diante, rapaz. E outra coisa, além de tudo, as lesmas têm milhares de dentes. Você pode soltar as lesmas então pelo jardim, não tem mais problema nenhum, porque elas vão cuidar da sua casa, elas vão guardar o seu jardim e não tem condições, rapaz. Agora a partir de hoje eu vou começar a correr das lesmas, porque agora eu fiquei sabendo que elas têm milhares de dentes, parece tubarão. É coisa, cada coisa que só nesse canal que você vai aprender, beleza? E as lesmas marinhas. As lesmas marinhas têm capacidade de abandonar os pedaços do seu corpo. As lesmas marinhas, eu vou repetir, tem capacidade de abandonar os pedaços do seu corpo, como as lagartixas. Tem lagartixas, né, meio que solta, né, a cauda para fugir do predador. Assim também são as lesmas. Tem algumas espécies de lesmas marinhas que fazem isso. Elas largam lá pedaços do seu corpo, rapaz. O predador, enquanto está lá se alimentando do pedaço do corpo que ela largou, ela foge. Então elas abandonam parte do seu corpo, como se fosse assim, falasse, João, olha o João, cuidado do tubarão, e elas correm, avisa lá e sai correndo, como se fosse assim. Então elas têm também essa capacidade de abandonar. Existem lesmas terrestres, certo, que pode chegar a 30 centímetros. 30 centímetros de tamanho. Existem algumas lesmas também marinhas, que chega a 1 metro. 1 metro de tamanho e pode pesar até 15 quilos, rapaz. Existem lesmas gigantes, existem lesmas enormes no mar afora aí, que você pode se assustar de dar de cara com a lesma desse tamanho. Então coma muito cuidado, beleza? Para terminar então, existe uma mascote alternativa na Califórnia, Universidade da Califórnia, na cidade de Santa Cruz, Estados Unidos. Tem lá, o símbolo deles, o mascote deles é uma lesma. É uma lesma, certo? E